Regresso ao campo missionário. Na Noruega, Wingren participou dos cultos liderados pelo pastor T.B. Barrat, onde pregou e orou pelos enfermos. No dia 15 de maio chegou a Bergen e embarcou no navio Stavanger Fjord, com destino a Nova York, onde chegou no dia 20 de mesmo mês. Durante a viagem, Wingren e um pastor batista realizaram cultos de despertamento na sala de jantar do navio, tanto da segunda como da terceira classe. Muitos passageiros se reuniram para escutar a mensagem da palavra de Deus. O navio foi detido várias vezes para investigação, pois a Primeira Guerra Mundial ainda continuava. Chegando a Nova York, Gunnar Wingren visitou várias igrejas e em seguida foi para Chicago, onde teve a oportunidade de participar da inauguração de uma igreja do pastor B.M. Johnson. Uma irmã, em Auburn Park, sonhou com um paralítico sentado num carro cheio de molhos de trigo. Um rapazinho fazia esforços para puxar o carro, mas não conseguia. Então ela viu como o irmão Wingren chegava e com uma força enorme começava a puxar o carro pelos bosques e vegetações. Possivelmente isso significa as almas que vou ganhar para Jesus, escreveu Wingren no seu diário. De Chicago ele viajou para os estados de Michigan e Minneapolis. Ali encontrou o velho pastor e lutador pentecostal, Al Green, e realizou vários cultos junto com ele e com B.M. Johnson. Num desses cultos, B.M. Johnson pregou sobre o tema abrir de novo os poços antigos e dar-lhes o nome certo. Depois foi a vez de Wingren pregar. Eis um trecho de sua mensagem: muitos crentes parecem um lamaçal onde a água está parada. Portanto, é necessário cavar regos para que a água corra, e assim possamos semear e plantar na terra. É necessário dar aos outros daquilo que temos recebido do Senhor. Em seguida, Wingren visitou New Auburn, Wisconsin, Hislak, Duluth e voltou a Chicago. De Chicago foi a South Bend e visitou a igreja e a casa do Fulton, o irmão que Deus havia usado para convocá-lo para o Brasil. Aquele irmão, já bem idoso, profetizou outra vez: tu tens guardado o teu vestido branco. Eu tenho me alegrado ouvindo a tua voz. E porque te tenho chamado para ser minha testemunha, eu te tenho guardado e salvado da morte. De South Bend, Wingren foi outra vez a Chicago e Kenton, onde realizou um culto com um pastor chamado Leonardo. Durante o culto de oração, chorei muito aos pés do Senhor, pensando em minha grande responsabilidade. É tão bom chorar um pouco aos pés do Senhor e sentir que necessitamos de sua ajuda, escreveu Wingren em seu diário no dia 6 de junho daquele ano. Quando chegou a Nova York, dirigiu-se para a casa do pastor B.M. Johnson, e ali sentiu outra vez fortemente o poder de Deus. Ele conta: na sala de jantar da casa do pastor Johnson, o poder de Deus desceu sobre mim e sobre a senhora Tora Edlund, e nos alegramos muito. Eu tive de deitar-me um pouco no sofá, pois o poder de Deus estava muito forte sobre mim. No culto em Brooklyn, um irmão viu Jesus em pé atrás do irmão Wingren, quando este pregava. No dia 12 de junho, a missionária Frida Strandberg veio para Nova York a caminho de seu campo de trabalho no Brasil. Nessa ocasião, Wingren e ela conversaram sobre o seu futuro e sobre a obra no campo missionário brasileiro. No dia 21 do mesmo mês, ela deixou Nova York no navio Rio de Janeiro, com destino ao Pará. Wingren escreveu: senti-me muito triste por ainda não ter recebido o meu passaporte para viajar junto com ela ao Brasil. Mas também é bom descansar e esperar na direção do Senhor. Durante o tempo de espera, Wingren continuou pregando em todas as oportunidades que teve. Num culto em Brooklyn, uma pessoa viu um ser brilhante ao seu lado, enquanto ele pregava. Ele também visitou a Conferência Pentecostal Norueguesa, em Hartford, Connecticut. Ali o poder de Deus manifestou-se extraordinariamente. Os cultos eram como um campo de batalha. Vários irmãos foram lançados no chão pelo poder de Deus. Através de profecias, Deus nos falou sobre a missão no Brasil e na Índia, e sentimos uma dor tremenda pela obra nesses lugares. Uma irmã viu esses dois países numa visão e profetizou sobre o que via. O Senhor prometeu vitórias maravilhosas no Brasil, mas também falou de grande aflição que viria. Finalmente chegou o desejado dia de embarque para o Brasil, 21 de julho, às 4 horas da tarde, no navio São Paulo. Porém, não passaram da Estátua da Liberdade na entrada do porto de Nova York, pois a máquina do vapor avariou-se. O navio teve de ancorar ali mesmo durante 3 dias e meio, enquanto as máquinas eram consertadas. Durante esse tempo, Wingren testificou para os seus companheiros de viagem. Finalmente o navio zarpou para a longa viagem ao sul. No dia 6 de agosto de 1917, Wingren desembarcou feliz no seu querido campo de trabalho, a cidade de Belém do Pará. Dia e noite regando. Já no dia seguinte, após sua chegada,
Wingren começou a trabalhar. A alegria pela sua volta era grande entre os irmãos. Agora sinto que estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, comentou ele. Começou então a pregar em todas as localidades onde a igreja tinha trabalho. Os resultados não demoraram. O evangelista Adriano Nobre foi consagrado para a obra. Naquele tempo a igreja tinha apenas 3 evangelistas trabalhando. Foram os primeiros a atuar na obra de evangelização. Em seguida esses irmãos passaram a trabalhar como pastores em diferentes igrejas, até que o Senhor os chamou para a glória. Eram os irmãos Pedro Trajano, Clímaco Buenoase e Adriano Nobre. Os missionários Samuel Nistron e Daniel Berg também estavam no Pará nesse tempo, e ajudavam na obra do Senhor em todos os locais disponíveis da igreja. Pregavam e oravam dia e noite, e se revezavam nas viagens ao interior dos estados do Pará e Amazonas. O alvo de todos era ganhar máximo de almas para o Senhor. Todos se esforçavam e o resultado não tardou. Surgiu uma igreja após outra. No dia 17 de setembro a igreja concordou em comprar um local próprio. Depois de algum tempo estavam prontos todos os papéis necessários. No culto de oração daquela noite, o Espírito Santo disse: ajuntai os irmãos na comunhão e buscai os desviados, para que todos sejam um no espírito e na humildade. Eu os guiarei por caminho certo. Deus falou especialmente a Wingren, comissionando-o a encontrar e trazer de volta todos os desviados e ajudá-los. Em quase todos os cultos, tanto públicos como particulares, muitos irmãos receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Havia profecias, interpretação e grande júbilo entre os crentes. A nova localidade recém-comprada tinha também uma casa, e naqueles dias todos os missionários moraram nela sucessivamente. Eles eram Samuel e Lina Nistron, Frida Strandberg, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Todos em conjunto faziam os seus planos de ataque contra o inimigo comum. Aos domingos a pequena igreja reunia-se para louvar ao Senhor e orar. Eram cerca de 80 pessoas, todas cheias do Espírito Santo. As crianças também experimentavam as mesmas bênçãos. Certo dia uma menina pequena veio, cheia do poder de Deus, e pôs a sua mãozinha no ombro de Wingren e falou em línguas sobre ele. Ele então sentiu poderosamente o poder do Espírito Santo. Onde há despertamento também se canta bastante. Por isso prepararam um inário, cuja impressão ficou pronta no dia 6 de outubro, e tinha 194 hinos. Chegou o momento de Samuel e Lina Nistron deixarem o Pará e se mudarem para a cidade de Manaus, no interior da Amazônia, uma das piores regiões, cheia de febre e malária. O pastor Levi Petrus escreveu no Evangelii Arud, na Suécia, sobre isto. Numa situação de vida muito primitiva e com todo o peso do trabalho, os novos missionários tiveram de acostumar-se também com as terríveis febres. Embora tivessem muita resistência, as suas forças foram fortemente provadas. Mas eles não recuaram nenhuma vez, e ofereceram-se para o bem dos seus semelhantes. Os missionários tinham agora se espalhado por todo o norte do país. No mês de novembro, houve uma revolução, mas isso não impediu o trabalho. O poder de Deus operava cada vez mais nas igrejas e entre o povo. Acontecimentos sobrenaturais eram frequentes. Num culto, o poder de Deus se manifestou, e uma irmã viu o rosto e as roupas do missionário Wingren transformadas e brilhantes como o sol. O trabalho no ano de 1917 chegava ao fim, e o Senhor disse, numa profecia, que o seu povo devia consagrar-se mais e mais, separar-se do mundo e não crucificar a Cristo de novo. Deviam sempre louvar e glorificar o nome do Senhor, e obedecer sempre ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Essas exortações foram as normas, as regras para a vitória obtida no futuro. Um caixote e uma mesa velha. Frida Strandberg escreveu uma carta para a Suécia 2 dias depois de sua chegada ao Pará, contando as suas primeiras impressões e suas experiências. A carta, datada de 5 de julho de 1917, está cheia de detalhes vistos por uma pessoa recém-chegada, e contém notas interessantes sobre a viagem e a natureza. Eila, cheguei agora ao destino de minha viagem. No dia 3 de julho, à noite, entramos no porto de Belém, mas não desembarcamos. Estava tão escuro quanto uma noite de outono na Suécia. Aqui, quando o sol se põe, imediatamente vem a escuridão, e o dia e a noite são exatamente iguais. Estava trovejando quando chegamos. À luz dos relâmpagos vi a cidade na sua longitude, numa extensão de uns 10 quilômetros. Ela me pareceu grande e imponente, e bastante bonita, com as suas torres e casas altas. No dia seguinte, de manhã, tudo era sol e verão outra vez. As margens do rio são lindas, com 2 pequenas ilhas lá fora. As belas praias são baixas, um pouco monótonas,
e atrás está a densa mata. Às 9 horas da manhã do dia 4 de julho atracamos. Eu estava um pouco nervosa. Será que alguém virá encontrar-me? Tinha mandado um telegrama de Nova York no mesmo dia da minha saída, avisando a chegada. Sim, realmente havia alguém me esperando. Ali no cais, entre todos os pequenos brasileiros, vi um homem claro e mais alto que todo mundo. Era o irmão Samuel Nistron. Junto com ele estavam Adriano Nobre e 3 outros irmãos da igreja. Adriano veio saudar-me primeiro, e o fez em inglês, porque Samuel Nistron chegara à conclusão, pelo meu telegrama, de que eu era de nacionalidade norte-americana. Como me alegrei de haver chegado bem e feliz. O Senhor é tão bom. Louvado seja o seu nome. Sobre as profundidades, Ele nos sustenta e nos leva. Fomos em seguida de bonde para casa. Aqui os bondes têm primeira e segunda classe. Gente fina vai na primeira, mas nós fomos na segunda. Chegamos numa casa atrás de uma cerca e toda rodeada de árvores. Batemos palmas, pois assim é o costume aqui. Entre, disse uma voz. Era a irmã Lina Nistron. Ela é tão boazinha. Querem saber como moramos? A casa, feita de terra amassada, é pintada de branco nos 2 lados e tem 3 quartos. Todos os móveis de um dos quartos consistem em uma escrivaninha do irmão Samuel, uma estante de livros feita de um caixote, uma mesa não pintada e algumas cadeiras. O telhado é de grossas vigas com telhas redondas em cima. O chão é bom, mas é feio e muito grosso. Os outros quartos são de dormir. Neles há somente uma cama com a necessária rede contra os mosquitos. Quando a pessoa se deita, então puxa a rede em redor de si da cama, e fica deitada como que dentro de um saco transparente. Eu, em vez de deixar os mosquitos do lado de fora, os encerrei dentro da rede comigo. Mas dormi bem da mesma forma. Acordei altas horas da noite. Era um barulho terrível. A cidade está cheia de galinhas. Todos têm galinhas e galos. Era o seu concerto da madrugada que eu estava ouvindo. Quando cantam parecem gritar exageradamente. Temos também aqui uma pequena galinha, que é bem educada. Sempre está no pátio. As outras costumam passear dentro da casa, junto com os membros da família. Temos também um cachorro que se chama Cia. Parece bem sueco. À noite fomos ao culto. Não moramos na mesma casa onde está a igreja. Desde longe ouvimos os cânticos. Já havia escurecido às 7 horas da noite. O local da igreja é bonito, todo branco, contrastando com o verde escuro. Sobre a porta está escrito: Assembleia de Deus. Como cantavam! Uma irmã sentada bem na frente dirigia os hinos com a sua forte voz de soprano, como uma flauta. Os irmãos Samuel e Adriano falaram, e depois oramos. Eu estava sentada ali como uma estrangeira, mas me sentia bem entre eles. Depois todos vieram para saudar a recém-chegada. Todos são muito bons. Tornei-me amiga das criancinhas. Não foram necessárias muitas palavras. São muito lindas elas. Hoje Adriano esteve aqui com a sua família. Eles têm 4 filhos pequenos. Tirei um retrato deles. Hoje comecei a minha primeira lição de português. Vou ficar morando aqui e estudar. Orem por mim para que eu aprenda logo este idioma. Agora vou contar um pouco sobre a viagem de navio. Foi muito boa. Realizamos cultos todas as noites. Um irmão sueco, um norueguês e eu colaboramos em todos os trabalhos. Faziam um barulho tremendo a bordo. Em uma noite de neblina, fizeram um baile com máscaras. Então pensei no Titanic. Também havia um baile de máscaras naquela noite quando o Titanic foi de encontro a um iceberg e afundou. Certa noite nós também estivemos a apenas alguns quilômetros de um iceberg, mas o Senhor nos guardou. Quando cheguei a Nova York, o irmão Vingram me recebeu. Ele ainda não tinha adquirido seu passaporte, por isto não pôde viajar. Cheguei a Nova York no dia 12 de junho. Fiquei hospedada na casa da igreja pentecostal sueca. Ali estava também Vingram e a família Nelson e muitos amigos. Houve um culto de despedida para mim. Deus está operando entre eles maravilhosamente. No dia 20 de junho embarquei de novo e deixei Nova York. Como eu me sentia pequena, quando os irmãos e amigos desapareceram no cais e eu fiquei sozinha a bordo. Chorei muito. E isso continuou durante 2 dias. Chorei bastante. Mas o Senhor é o nosso consolador. Glória a Jesus. Não andamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Pude usar um pouco do meu inglês na viagem. O navio era brasileiro e a comida também. Fiquei doente. Nem podia provar a comida. Muito enjoada do mar. Quase não pude comer durante a viagem. Quando chegamos à região dos ventos do norte, veio uma tempestade. As ondas varriam o navio. Uma noite, quando ia deitar-me,
Vi que a cama estava toda molhada. A porta ficara aberta e as ondas entraram no camarote. Eu tinha como companheiras de viagem 3 mulheres espanholas que trabalhavam em um circo. Não gostei muito. A última fase da viagem foi muito boa. O mar estava lindo. Agora tudo é só lembranças. Toda a glória é para o Senhor. Ele me ajudou até aqui e também me ajudará no futuro. Lembro-me muitas vezes de todos os queridos irmãos e amigos lá em casa. Sinto-me indigna de todo o amor e compreensão que encontrei. O Senhor os abençoará ricamente segundo as riquezas da sua misericórdia. O irmão Daniel está viajando, e o Samuel esteve muito enfermo, com febre. Mas agora está bem. Muitas lembranças de sua irmã que lhe ama. Sua irmã Frida Strandberg. 2 meses após Gunnar Wingren ter regressado a Belém do Pará, ele e Frida Strandberg se casaram. A data do casamento foi comunicada à igreja. 16 de outubro de 1917. O casamento foi celebrado 2 dias antes de Samuel e Lina Nestron se mudarem para Manaus, no Amazonas, à beira da selva. O ano de 1918 começou à beira da selva. Somente algumas poucas notícias existem desse tempo, mas é possível se ver claramente que o Senhor continuou com o seu servo Gunnar Wingren, dando-lhe força e graça para suportar as pesadas cargas que o esperavam. No dia 6 de janeiro, quando ele estava distribuindo a Santa Ceia na igreja, alguém o viu em visão todo transformado e com as roupas brancas e brilhantes. Num daqueles dias o Senhor falou em profecia para o irmão Wingren, dizendo: chega mais perto de mim. Eu conheço as tuas lutas. Passarás por grandes tribulações e prepararão muitas ciladas para tirar a tua vida. Mas eu farei com que sejam todos envergonhados, e cairão nas suas próprias ciladas. Toma conta do meu rebanho, porque muitos são fracos. Tem paciência para com eles. Eu te guardarei. Profecias foram constantes durante toda a vida e trabalho de Gunnar Wingren. E ele falava sempre com o seu Deus. Conversavam como se fossem pai e filho. Ele sempre estava em oração, e sempre escutava o que Deus lhe dizia. Sempre quis ser dirigido pela voz do seu pai até nos mais ínfimos detalhes. Num lugar à beira do rio Amazonas, chamado Miraselvas, Wingren realizou vários cultos. Ele comentou: Deus deu-me graça para falar seriamente com a igreja ali, pois eu ficara sabendo que tinha havido alguns pecados de adultério. Muitos vieram e confessaram os seus pecados. Eu disse à igreja que se um determinado irmão não viesse e confessasse o seu pecado, nós o entregaríamos a Satanás para a perdição da sua carne, mas para a salvação de sua alma. No dia seguinte ele veio e confessou tudo. Esses cultos foram realizados num lugar bem perto da Mata Virgem. Para chegar até lá o acesso era muito difícil, pois ou tinham de remar em barquinhos através de rios dentro da selva, ou caminhar pelas desertas e densas matas. Apesar dessas dificuldades, muitos crentes chegavam para cultuar a Deus. Wingren comentou no seu diário como alguns andavam longas distâncias para assistir aos cultos, e tendo muitas dificuldades a vencer. Um deles caminhou 6 quilômetros, outro 12, e outro nada menos que 19. Sempre foi em circunstâncias muito difíceis e primitivas que se efetuou o trabalho pioneiro durante aqueles anos. Primeiramente tinham de lutar com um clima muito quente. As casas e moradias eram sempre simples e primitivas. O mesmo acontecia com a comida, que não era nada suficiente, mas deficiente. Um dia Wingren escreveu: hoje, quando eu comia banana com farinha na casa do irmão Reinaldo, senti o poder de Deus e muita alegria no Espírito Santo. O seu prato de comida podia ser simples, mas mesmo assim ele sentia o poder de Deus e a presença do Espírito Santo. O poder de Deus o sustentava quando ele caminhava pelas florestas para realizar cultos em aldeias distantes. Um dia ele caminhou 14 quilômetros até o lugar do culto, e depois andou mais 7 até o trem que o levaria de volta para casa. O ano de 1918 foi de suma importância para a continuação do movimento pentecostal no Brasil. O trabalho já contava há alguns anos. Agora chegara o momento de registrar a igreja para que ela se tornasse pessoa jurídica. Isto aconteceu no dia 11 de janeiro de 1918. Quando a igreja foi registrada oficialmente com o nome de Assembleia de Deus. Um outro acontecimento importante naquele ano foi a chegada de novos missionários ao Brasil. No dia 12 de janeiro de 1918 chegaram ao Pará Joel e Signe Carlson, e depois de terem estudado o idioma e se acostumado um pouco com a cultura e os costumes do país, viajaram em 14 de outubro para Pernambuco, onde realizaram o trabalho de pioneiros, pondo o fundamento de uma grandíssima igreja que mais tarde surgiria ali, com muitos milhares de membros. Segundo notícias, ela é agora uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Em 1919 Samuel Nestron escreveu no livro Despertamento Apostólico no Brasil o seguinte:
O trabalho na igreja em Belém do Pará estava marchando maravilhosamente e em franco progresso. Porém, alguns anos depois que Wingren voltou da Suécia, a situação tornou-se um pouco difícil. Não eram muitas as vitórias, e a irmã Frida Wingren contou como tiveram de lutar tanto em oração e jejum, até que o derramamento do Espírito Santo começasse outra vez. De repente uns 70 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e o despertamento se estendeu também para o interior. Havia uma pequena casa, num lugar chamado Guapó, onde morava um casal de irmãos já idosos, Clodoaldo e Joaquina. A casa deles foi renovada e preparada como local de oração para a igreja. Ali se realizavam orações todos os sábados, e muitas vezes faziam-se vigílias até pela manhã. Também havia oração às terças-feiras até a meia-noite. O que esse lugar como ponto de oração tem significado para o trabalho ninguém pode compreender ou explicar. As lutas e vitórias ali ganhas pertencem àquelas joias cujo valor só a eternidade revelará. Havia orações, lágrimas e lutas para que a vitória pudesse ser conquistada. Isso sempre tem sido o seu preço. As vitórias muitas vezes custavam caro, e até sangue derramado. Samuel Nestron também escreveu: muitos crentes tiveram as suas casas e tudo que lhes pertencia completamente destruídos em muitos lugares durante o trabalho de evangelização. Alguns foram feridos à faca e machucados com paus e outros instrumentos. Pernas foram quebradas e cabeças esmagadas, e muitos morreram devido à tortura por que passaram. Para não falar de coisas piores que muitos irmãos sofreram antes de morrer. Luta contra enfermidades. O ano de 1920 foi, como todos os outros, cheio tanto de bênçãos e de aflições, dificuldades, perseguições e padecimentos. Houve também o derramamento da graça e misericórdia em abundância. Foi um dos anos mais cansativos para o irmão Wingren, com longas viagens em circunstâncias muitas vezes bastante precárias. Foi com grande sofrimento e espírito de renúncia que foram colocados os fundamentos do futuro trabalho. De qualquer forma, Deus confirmava o trabalho dia após dia, salvando almas, curando enfermos, e batizando com o Espírito Santo, e o Evangelho era anunciado em todos os lugares. As manifestações sobrenaturais fortaleciam a fé do povo de Deus, e todos esperavam cada vez maiores coisas do Senhor. Uma irmã que era completamente cega de um olho, e a quem o médico dissera não haver nenhuma esperança, foi completamente curada. No início de um culto, uma irmã contou que viu o céu se abrir e descer fogo sobre a terra. Muitos incrédulos, inclusive, comentaram depois ter visto algo assustador no céu. Louvado seja Deus! Era o fogo divino enviado por Deus, e que agora estava ardendo em muitos corações. Também não era de admirar que esse fogo caísse daquela maneira, pois se orava e jejuava de dia e de noite. Num domingo de manhã, até as crianças vieram à escola dominical em jejum. O Espírito do Senhor veio então de maneira poderosa sobre uma irmã, e ela profetizou. Quando a sua irmã incrédula viu isso, também entregou-se ao Senhor, e no mesmo culto foi batizada com o Espírito Santo. Repousava uma seriedade santa sobre o povo salvo. Mas o Senhor avisou numa profecia: muitos estão só brincando com o meu nome e o meu espírito. Ai deles! Eu os castigarei se não despertarem em tempo. No princípio daquele ano, houve um conflito na cidade de Belém. Surgiu uma situação tensa entre brasileiros e portugueses. Um português rasgara a bandeira brasileira, e uma multidão passou então pela cidade gritando: este homem tem de morrer. Todas as lojas se fecharam, porém por fim tudo se acalmou. No mês de março, Gunnar Wingren passou por uma grande provação. Sua esposa Frida contraiu malária e passou a ter terríveis ataques de febre. Houve um momento em que seu pulso parou completamente. Foi uma luta de vida ou morte, que durou nada menos que 2 meses e meio. Wingren escreveu sobre essa experiência no seu diário no dia 3 de abril. A minha esposa está enferma há um mês inteiro, com uma febre horrível. Hoje eu orei a Deus pedindo-lhe que Ele, ou a curasse, ou a levasse para si. Após essa oração, notamos que ela ficou um pouco melhor. Glória a Jesus, que ouve as orações. Outro dia ele escreveu: hoje a febre voltou novamente, com terríveis ataques de frio durante horas seguidas. Isto continuou por várias semanas. Outro dia, quando estava muito fraca e no meio de um ataque de febre, ela viu Jesus no Calvário. Sua cruz brilhava como prata. Não posso participar muito do trabalho em razão da sua doença. Só depois de muita oração o Senhor aliviou meu sentimento de grande aflição. Ela mesma sofre muito no seu corpo e sente muita aflição. Toda a igreja também está orando e jejuando, e espera que Deus faça um milagre. Hoje, dia 3 de junho, ela está boa. Jesus a curou. Nesse tempo começou também outra obra pioneira e missionária no Brasil. O irmão Clímaco Bueno Asa,
que antes trabalhara na igreja em Belém do Pará como evangelista, sentiu a chamada de Deus para sair para o campo e testificar do Senhor. Ficou resolvido que ele viajaria para o estado do Maranhão. Ali também não existia nenhum crente pentecostal, e a verdade do batismo com o Espírito Santo nunca tinha sido anunciada. O irmão Clímaco viajou até lá e estabeleceu um sólido e firme fundamento para uma grande e forte igreja no futuro. Uma igreja que até o dia de hoje tem sido uma grande bênção naquele estado. O irmão Clímaco trabalhou depois o resto da sua vida em diferentes estados e lugares do Brasil, ganhou uma multidão de almas para Jesus e fundou muitas igrejas. Ele descansa hoje com o Senhor. O trabalho pioneiro dos missionários serviu de grande bênção, dando frutos gloriosos. Evangelistas também levaram consigo o despertamento a outros lugares, sem atentar-se muito para o acontecimento. O fato é que naquele dia 3 de junho foi escrito um importante capítulo da história missionária, quando o irmão Clímaco Bueno Asa foi separado para a obra.